Olá! No vídeo de hoje, aqui no Casa por Elas, vamos falar sobre brunch. E o que é brunch? O que servir? Quando montar um brunch e como montar? Hoje o vídeo é para explicar tudo isso de forma bem objetiva. E eu sou Kelane, do Casa por Elas, e seja bem-vindo ao canal. Brunch. Essa palavra é uma junção de duas palavras inglesas, breakfast, que significa café da manhã, com lunch, que significa almoço. E juntando formou o brunch, que é justamente, como o nome sugere, uma refeição entre o café da manhã e o almoço. Muito usual na Europa, nasceu na Europa, provavelmente na Inglaterra, e até hoje se tem muito hábito de ser uma refeição de domingo, né? Naquele horário ali no meio da manhã, onde as pessoas acordam mais tarde, não tem os compromissos de trabalho que normalmente se tem durante a semana, e pela manhã, ali no meio da manhã, né, onde já se passou a hora do café da manhã, mas ainda é muito cedo para almoçar. Então, nesse momento, nesse meio da manhã aí, nesse ínterim, é que se encaixa bem o brunch. E claro, pode ser uma refeição de um dia qualquer, de um final de semana, de um domingo qualquer, em família ou não, mas também é muito adequado e é uma saída muito interessante para aqueles eventos ali que acontecem de manhã, que pode ser qualquer um, casamento, primeiro Eucaristia, batizado, um aniversário que seja, onde a comemoração vai ser pela manhã, mas ainda não tarde o suficiente para colidir com o horário do almoço. E aí eu acho que é muito interessante começar pelos itens que podem ser servidos nesse momento. E parece também muito lógico que sejam, claro, já que é um café da manhã e um almoço juntos, que sejam itens de um café da manhã e de um almoço. Apesar de não ser caracterizado nem como um nem como o outro, na verdade são ambos, né? Na verdade são os dois. Então todos os itens de um café da manhã entram, né? Como iogurte, frutas, claro, o próprio café, chás, sucos, pães, bolos, tudo que pode ser servido em um café da manhã entraria como opção, necessariamente entraria como opção no brunch, assim como também os itens de um almoço. Então, é importante, é necessário que tenham também itens que caracterizariam uma refeição de um almoço, um prato quente, né? Um sem o outro não é um brunch tradicional. E aí cabe algumas dicas e algumas observações. Às vezes eu vejo pessoas servindo apenas itens de café da manhã um pouco mais tarde, né, no meio da manhã, chamando de brunch. Tradicionalmente não seria, realmente é necessário que tenham sim itens de um almoço e da mesma forma o inverso, né? Então não vale só colocar um lanche nos frios e chamar de brunch. Claro, a gente está falando aqui dentro de uma situação ideal, de uma situação tradicional, a gente está explicando aqui de fato que é um brunch, mas as adaptações são necessárias na vida de cada pessoa e tá tudo bem, somos livres, né, para configurarmos o nosso evento como couber, como funcionar para cada realidade. Mas a gente está falando aqui de um brunch tradicional. Então, seguindo nessa ideia, né, além dos itens de um café da manhã, é necessário os itens de almoço, e aí nesse momento, e aí já é uma sugestão, né, que não sejam servidos itens pesados, como por exemplo uma feijoada, né, não combina tão bem com uma refeição do meio da manhã. Né? É interessante que sejam pratos quentes, sim, pratos de almoço que pode ser carne, que pode ser peixe, que pode ser frango, mas que sejam receitas, né, pratos um pouco mais leves para combinar com toda essa grande variedade de itens que tem um brunch. E a dica incluir salada, é uma opção super interessante, queijos e frios que também permeiam entre um café da manhã e uma refeição, como um almoço. Prato único, eu gosto muito, como risotos, massas, tortas quentes, acho muito interessante, muito prático, porque, mais uma vez, é um momento, uma refeição onde se tem muitos itens, né, variados itens, e colocar tantos acompanhamentos e proteínas e pratos principais pode ficar um pouco confuso esse serviço. Mas, teoricamente, sim, é possível que tenha qualquer tipo, qualquer receita, qualquer prato que fosse servido no almoço. Lembrando que a sobremesa também faz parte do brunch, porque também ela faria parte de um almoço, né? Seria parte da refeição de um almoço, então a sobremesa também entra. E então pensaríamos aí num brunch em mais ou menos, para a gente entender, uma entrada seriam os itens de um café da manhã, o prato principal seria os pratos referentes ao almoço, né, de preferência um prato quente, e a sobremesa como um terceiro tempo aí dessa refeição. Eu sei que há muito uma dúvida em relação à bebida alcoólica nesses momentos, no meio da manhã, o que servir, pode servir bebida alcoólica? E sim, no brunch é permitido, inclusive eu acho bem-vindo, por exemplo, um espumante que combina muito bem, que sempre, qualquer bebida alcoólica que vai ser servida numa refeição, ela precisa harmonizar com os itens, com os alimentos que estão sendo servidos naquele momento. Então,
o brunch não é diferente, é interessante que haja, assim, uma harmonização, né? Por isso que é tão interessante, assim, o espumante, porque ele é leve, né? É diurno e ele é muito versátil em termos de harmonização. Ele combina desde uma entrada até uma sobremesa. É claro que vai depender aí das minúcias, de que espumante é, enfim, aí já seria assunto para alguém especializado no assunto. Mas o espumante é uma dica interessante de uma bebida que combina muito com o evento, assim como também coquetéis, e pode cerveja. Bebida alcoólica em tese, sim, é permitido. Mais uma vez, só é necessário que haja uma combinação com os alimentos que serão servidos. Um vídeo aqui no canal, onde eu ensino a fazer 3 drinks com espumantes, que são maravilhosos, combinam muito com o momento de um brunch, né? Traz muito charme, também eu vou deixar linkado aqui. Agora que nós já sabemos o que é um brunch, o que será servido num brunch, e quando optar por um brunch, precisamos saber como será servido esses alimentos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, onde fica a comida, como servir a comida, vou deixar linkado aqui no box de descrição, como também nos cards. É interessante assistir o vídeo, depois que terminar aqui, dá um pulinho lá para você entender como servir os alimentos em uma recepção. O que vai diferenciar um tipo de serviço de outro. É importante a gente saber dessas informações para que a gente consiga, né, no manuseio aí do nosso dia a dia e das nossas recepções, saber escolher e saber aplicar. E aí com o brunch não é diferente, precisa-se saber quantas pessoas são, qual a estrutura, se vai ser um número suficiente para você acomodá-las numa mesa posta ou não, se será um serviço à americana, né, onde não inclui aí, a estrutura do evento não inclui uma mesa posta, e as pessoas se servem aí num buffet, numa mesa de apoio, e se acomodam em outros lugares para se alimentar, e aí você realmente precisa responder uma série de questões antes de decidir como será servido esse alimento. Mas, pensando numa mesa posta, que é a nossa paixão aqui desse canal, e aí uma proposta de mesa posta seria ou um serviço franco-americano, ou um serviço à francesa, mais uma vez, dá um pulinho lá no vídeo para você entender do que eu tô falando, mas pensando numa mesa posta, qualquer mesa posta precisa ter os utensílios necessários para consumir os alimentos que serão servidos, né? Essa é a principal função de uma mesa posta, é trazer essa comodidade, esse conforto. Então, se será servido um prato quente, precisa haver os talheres e o prato necessário para o consumo desse alimento. Se será servido uma massa, então precisa ter um prato fundo, que é o adequado para consumir, por exemplo, uma massa, né? Um espaguete, uma comida com muito molho. Então, tudo vai depender, os itens que vão compor essa mesa posta, eles na verdade serão definidos pelo cardápio. Mas, como são itens de um café da manhã e de um almoço, já sabemos que precisaríamos ter, por exemplo, xícaras, copos para sucos para água, xícaras para as bebidas quentes como chá, café, cappuccino, né? O prato menor de sobremesa para essa entrada, que seriam os itens de café da manhã, e teoricamente o prato grande, né, o prato de refeição, para consumir os alimentos e as refeições que seriam os pratos quentes. Eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu montei uma mesa posta sugerida para um brunch, é uma mesa inspiração, mas vale a pena você dar uma olhadinha e tem todos esses itens que eu falei, eu também vou deixar aqui linkado no box de descrição. Umas diquinhas finais, que seriam mais uns ajustes para deixar esse momento mais prático. Eu acredito que uma quantidade tão grande assim de itens de café da manhã atrapalha um pouco, né, o consumo dos pratos quentes que vem a seguir. Então, vamos pensar numa redução da quantidade de itens, né, diminuir aquela variedade enorme que tradicionalmente há num café mais farto, com vários tipos de bolos, né, com vários tipos de sucos. Vamos pensar no cardápio mais enxuto para esse café da manhã, para que o convidado, a pessoa, não fique a consumir tantos itens assim que atrapalhem o prato seguinte, que seriam as opções de prato quente. E aí, na dica do prato quente, também eu acredito que deixe um momento bem mais prático, pratos únicos ao invés de várias proteínas, com inúmeros acompanhamentos, até para a estrutura do evento. Também a dica é deixar pratos únicos, mais leves, para combinar com toda essa variedade de itens que já foi. Quanto ao visual desse momento, cores mais leves, mais alegres, dominicais, diurnas, né, sempre cai muito bem e é muito adequado para esse momento. Vamos bem objetivos para a gente saber o que é o brunch e como aplicar. É uma opção maravilhosa, charmosa e até também mais prática do que o café da manhã, porque a gente já tem um tempinho a mais para organizar, para arrumar e não fica tão apertadinho, né, quanto o horário do café da manhã. Eu acredito que seja um horário muito confortável, né, tanto para convidados quanto para anfitriões. Espero que vocês tenham gostado. Fico aqui à disposição nos comentários se alguém tiver alguma dúvida e a gente puder trocar ideias, é maravilhoso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.